Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui aí para mais uma análise ao vivo aqui junto com vocês para estudarmos aqui o racional técnico que nós usamos para chegar nesse trade que lucramos juntos lá na sala de operação, um pouco menos aí de 25% de lucro. Então você recebeu essa notificação lucrativa, nós entramos juntos nesse trade. Ainda estamos posicionados para um pouco mais, mas já colocamos 24,5% de lucro aí no bolso. Agora vamos aqui então olhar como chegamos nesse setup. Vamos juntos aqui para a gente entender muito claramente como nós encontramos esse setup para montar essa operação. Então, partindo aqui do gráfico mensal, para a gente contextualizar o preço aí com muita precisão, sem deixar nenhuma informação na mesa. Então, vamos lá. Aqui no gráfico mensal, esse ativo, então, torne aqui tentando estabelecer uma tendência ou uma tendência de baixa, caso percamos o fundo atual, ou um padrão de equilíbrio mais provável aí, caso nós encontremos um mais provável topo descendente um pouco mais acima, o que vai nos dar espaço ou para inverter a tendência para cima, aí teremos uma tendência de alta estabelecida, ou então para um futuro padrão de equilíbrio. Porém, isso é capítulos para mais para frente. O que nós queremos é entender como o preço está se comportando aqui dentro desse inside bars, pois foi através da anatomia das tendências aqui de dentro que nós chegamos ao nosso setup de trade. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos dar um zoom no gráfico semanal para entendermos o que está acontecendo aqui dentro desse candle, trabalhando com inside bars do candle anterior. E uma coisa que chama bastante a nossa atenção: mercado muito mais interessado em negociar o ativo enquanto ele caminha para cima. Veja, volume de negociações muito mais aquecido quando o ativo se movimenta para cima, e como estamos aí nesse movimento para cima, aí isso converge ainda mais para que entremos nesse preço procurando por maiores informações. Então vamos lá para o gráfico semanal para fazermos isso e entender como o preço vem se comportando aqui dentro. Então veja, aqui temos um grande impulso de alta, logo em sequência entramos num padrão de equilíbrio que foi rompido para baixo. Então agora temos o topo confirmado aqui lá no gráfico mensal. Porém não, vamos voltar lá no gráfico mensal para a gente ver aqui uma coisa. Não temos topo confirmado coisa nenhuma, porque ainda não perdemos a mínima do candle anterior. Então o principal suporte para o gráfico semanal é o fundo anterior aqui na região dessa linha. Então preço chegou aqui numa zona de suporte crítica e já está ganhando espaço desse fundo novamente, chegando próximo do topo anterior. Agora aqui o preço trabalhando dentro de um inside bars novamente, e agora vamos querer olhar para o gráfico diário para entender o comportamento do preço aqui dentro, sabendo que temos uma inversão de tendência para baixo aqui no gráfico semanal, porém sem que isso confirme o topo no gráfico mensal, porque estamos numa zona crítica de suporte. O preço já respeitou essa região. Então vamos ver o que estamos esperando aqui dentro desse movimento último aqui lá no gráfico diário para termos encontrado um setup aqui dentro. Então veja, no gráfico diário, naquela região aqui de suporte, onde o preço já respeitou e inverteu a tendência, no gráfico diário agora estamos num retorno para um fundo ascendente. E aqui nessa região temos já um fundo duplo com o preço aqui já respeitando essa região. Então esse fundo duplo pode ser usado aqui no nosso setup como uma região para stop loss, ou podemos pegar o último fundo anterior e usarmos como stop para aqui termos uma continuação dessa tendência no diário, o que lá no gráfico semanal vai seguir a tendência de alta, e pode ser que a gente trabalhe com isso um pouco mais ainda dentro daquele inside bars do gráfico mensal, mas já ganhamos espaço suficiente para colocarmos nosso lucro no bolso, e foi exatamente isso que sucedeu aqui no preço. Então nós rebobinamos o gráfico aqui para exatamente o ponto em que nós formamos o nosso trade, o ponto em que nós entramos no preço. Podemos ter um stop mais ousado aqui embaixo desse fundo duplo, ou um stop mais conservador aqui embaixo do fundo anterior. Então vamos dar uma olhada aqui nos gráficos menores para, a partir deles, nós vermos como o preço se comportou após a nossa entrada, aí atingindo os nossos dois primeiros alvos de venda com lucro aí. Então, quando o preço tocou em 57
aqui em Torne, nós botamos quase 25% de lucro no bolso. Estamos com o nosso stop agora mais acima, subimos o nosso stop para o nosso ponto de entrada e vamos surfar o terceiro alvo aí com uma posição de zero risco. Absoluto risco nenhum agora para surfarmos o terceiro alvo. Vamos então dar um play nesse gráfico para ver como o preço se comportou aqui dentro. Então, veja, estamos aí, aqui o preço atingiu o nosso segundo alvo em... entramos aqui, então essa linha pontilhada de baixo é o nosso ponto de entrada, nosso break-even da operação, e em 57 o nosso preço tocou o nosso segundo alvo. Aqui entramos um pouco mais embaixo da linha, então botamos aí quase 25% de lucro no bolso nessa operação e estamos aqui posicionados para surfar possivelmente o terceiro alvo, que está posicionado em 62. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise técnica para vocês, mais um trade bem sucedido. E se, claro, você está acompanhando aqui nossas análises, está aprendendo conosco aqui nas nossas análises ao vivo das operações que fazemos e quer entrar junto conosco nesses trades, você precisa conhecer o Notificações Lucrativas. Com ele você vai receber em tempo real o nosso ponto de entrada, em qual cripto estamos entrando, com stop loss e alvos de venda com lucro. E depois, claro, nós vamos aqui direto para o gráfico aprender com este setup. Então, a gente recria aqui todo o racional técnico usado para a entrada de cada trade que nós fazemos. E é isso aí, assim você vai lucrando e aprendendo ao mesmo tempo. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Rafael Cordeiro. Valeu.